Ok, bom dia, gravando aula de química, aula de exercícios. A gente vai fazer exercícios sobre os cálculos de pH e pOH. A primeira coisa que eu queria que vocês tivessem em mente é isso aqui, ó. Isso aqui é uma coisa muito importante. pH igual a menos log da concentração de H+, ou pOH igual a menos log concentração de OH menos. Tá? Ou seja, a concentração dos íons H+, vai ser igual a 10 a menos 4. Ou a concentração dos íons OH menos vai ser 10 elevado a menos 4. Não, desculpe, menos 14. Se por acaso o pH de uma solução é 5, a concentração do íon H+, que é o que define, né, um ácido, vai ser 10 elevado a menos 5. Então, as concentrações dos íons hidrogênio e OH sempre são muito pequenas, por isso que a gente usa a potência. Então, sempre vai ser número negativo aqui, menos 5. Se o pOH, por exemplo, de uma solução é 12, a concentração dos íons OH- é 10 elevado a menos 12, ok? Então, aqui, ó, H+ igual 10 elevado a menos 3. O pH vai ser menos log da concentração. Portanto, o pH igual a menos 3, né? Esse 3 vem para cá, ou seja, o pH vai ser 3. Mesma coisa que esqueci de elevar, OH, 10 elevado a menos 4, por exemplo. Vai ser pOH igual a menos log da concentração de OH-. Ou seja, o pOH igual a menos 4, vai ficar um pOH igual a 4. Agora, se a gente inverter, concentração dos íons H+, por exemplo, 10 a menos 5, valor hipotético, tá? O pOH vai ser igual a menos log da concentração de OH. E a concentração, o pOH vai ser menos 9, pOH igual a 9. Por que 9? Porque vai ser a soma até chegar no 14. Vocês devem lembrar que pH mais pOH dá 14, tá? Então, 9 mais 5, 14. Outro exemplo, se a concentração dos íons OH- for 10 elevado a menos 6, qual vai ser o pH dele? Vai ser menos log da concentração de hidrogênio. Ou seja, pH igual a menos, do menos log, né? Menos 8. O pH vai ser 8, portanto, 8 mais 6 dá 14. Só mostrar aqui uma tabela para vocês, a gente já parte para os exercícios. Se o pH, por exemplo, de uma solução é 0, ela é ácida, né? O pOH vai ser 14. Vou pegar outro exemplo, se o pOH for 11, a concentração, o pH vai ser 13, ou seja, sempre vai ser a soma, ok? Aqui eu coloquei mais um quadrinho, a expressão matemática, pH menos log da concentração de H, ou, como é log de 10 sempre, né? 10 elevado a menos pH igual à concentração do hidrogênio. Se a gente interpretar essas soluções, acho que vocês já sabem, né? Um pH de 0 a 7, ou pOH de 14 a 7, é um meio ácido. Do 7 ao 1 para o pOH, é básico. Do 7 ao 13, ao 14, na verdade, é básico também. Tem mais uma expressão aqui. O número de hidrogênios ionizáveis, a fórmula da molaridade, né, a constante de ionização, dividido pelo grau de ionização. E na prática vocês vão entender melhor. Então, eu tirei exercícios assim da internet, não tem nenhum da apostila. Tá? Então, exercício número 1. O pH de uma solução aquosa é 0,002 mol por litro. Ele deu a concentração do íon hidrogênio.
de hidróxido de bário, 100% dissociada a 25 graus é dado. O dado é o log de 2 igual a 0,3. Então, aqui está a equação de dissociação. Como o bário está na família 2A, vão ser necessárias 2 hidroxilas, tá? Então, vai ficar bário mais 2 igual a 2 mol de OH. Esse 2 aqui é muito importante, tá? Então, 1 mol de hidróxido de bário gerou 2 mol de OH. Então, a concentração do OH a gente consegue descobrir pela fórmula da multiplicação do grau de ionização pela molaridade, né? Pela concentração molar. O grau de dissociação, ele forneceu aqui, ó, 100%. Quer dizer, sempre que tiver a porcentagem, né, o grau de dissociação, a gente deve dividir por 100. Por isso que ficou 1 aqui. 100 divididos por 100 dá 1. Então, a concentração do íon OH- vai ser 1, que multiplica 0,002, que é a molaridade, multiplicado por 2, que é o número de mols que ele produziu. Portanto, isso vai dar 0,004 mol por litro. Ele está pedindo a concentração do pH, mas antes a gente vai ter que, com esses dados, a gente tem que calcular o pOH primeiro, tá? Então, o pOH vai ser menos log da concentração do íon OH-. pOH igual a menos log. Aqui, ó, a gente sempre deve colocar em potência, tá? Esse 4 vezes 10 a menos 3 é daqui, tá? A concentração que a gente achou. Então, 4, pulei 3 casas, 10 elevado a menos 3. Portanto, vai ficar pOH igual. O 3 pula para frente, vai ficar 3 menos. Ó, ele forneceu o log de 2, tá? O log de 2 é 0,3. Portanto, o log de 4 é 0,6, é o dobro, né? Portanto, 3 menos 0,6, o pOH vai ser 2,4. Agora, diminuindo 14, né, para a gente achar o pH, vai ser 14 menos 2,4. Portanto, o pH vai ser 11,6. Exercício 2. Uma solução de hidróxido de amônio 0,25 mol por litro a uma temperatura de 25 graus Celsius apresentou grau de ionização igual a 0,4. O pH dessa solução nas condições acima é. Então, a gente tem que lembrar da equação. Aqui, 1 mol do hidróxido de amônio gerou 1 mol do OH. Tá? Então, a molaridade ele forneceu, o grau de dissociação iônica também, 0,4% divididos por 100 vai dar 0,004. Portanto, a concentração do OH, mesmo esquema do exercício anterior, tá? A concentração do íon OH vai ser o grau de dissociação pela molaridade. Grau de dissociação, 0,004, multiplicado pela concentração, 0,25 multiplicado por 1. Aí eu coloquei só para vocês lembrar que vem daqui, ó, tá? Porque gerou 1 mol de OH. Portanto, a concentração do íons OH- vai ser 0,001 mol por litro. Novamente, calculando primeiro o pOH pela expressão matemática, né? Menos log de 1 vezes 10 a menos 3. Então, 1 vezes 10 a gente pulou 3 casas, né? Menos 3. Portanto, esse 3 pula aqui para frente. O log de 1 sempre vai ser 0. Tá? Então, vai ficar 3 menos 0. Portanto, o pOH vai ser 3. Se o pOH é 3, o pH vai ser 11. Então, 14 menos 3, 11. Mais um exercício resolvido. Questão 3. Eu nem precisaria ter colocado as alternativas, né? Mas tudo bem. O equilíbrio de ionização da água pura é dado pela equação abaixo, cuja constante do produto iônico, o Kw,
é 2,5 vezes 10 a menos 14, a 37 graus Celsius. Então, aqui está a equação de dissociação da água, né? Gerando H+, e OH-. Assinale a alternativa que indica corretamente o valor de pH da água pura nessa temperatura. Então, a gente quer saber o pH. Ele forneceu log na base 10, o log de 1,58 é igual a 0,2. Forneceu o KW, aqui estão os dados, né? Então, vamos lá. Ele quer saber o pH. Como o exercício fala sobre a água pura e ela é considerada um meio neutro, logo, íons H+, igual a concentração dos íons OH-. Portanto, íons H+ igual íons H- igual a X, que a gente não sabe o valor. Então, antes de calcular, é necessário encontrar o valor da concentração dos íons hidrônio, que é o hidrogênio, por meio da equação. A gente pode usar a equação do KW, né, da constante da água. Então, ele forneceu que é 2,5 vezes 10 a menos 14 igual a X, que multiplica X, né? X do hidrogênio e X do OH. Portanto, X ao quadrado, fazendo os cálculos, a gente vai obter raiz quadrada de 2, né? Só coloca na raiz, tirando da raiz 1,58 vezes 10 a menos 7. Continuando. Assim, a concentração do hidrogênio, dos íons H+, aliás, igual a 1,58 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Sabendo disso, basta utilizar a fórmula do pH. Portanto, pH igual a menos log da concentração do H+, pH igual a menos log de 1,58 vezes 10 a menos 7. O 7 pula para frente, vai ficar 7 menos log de 1,58. Que ele forneceu o valor que é 0,2, né? Portanto, o pH vai ser de 7 menos 0,2. Portanto, o pH vai ser 6,8. Mais um exercício. A tabela a seguir fornece a concentração hidrogeniônica ou hidroxiliônica. Então, aqui, hidroxiliônica, hidrogeniônica. A 25 graus em mol por litro de alguns produtos. Então, a Coca-Cola, para a Coca-Cola ele forneceu OH. Para o leite de vaca, a concentração dos íons H+. Clara de ovo, OH, água com gás H e água do mar H também. Então, a gente vai analisar essas alternativas. Então, as fórmulas para calcular pH e pOH são, que vocês já estão cansados de saber, né? pH igual a menos log da concentração de H+, e pOH igual a menos log da concentração de OH-. Concentração de H+ igual a 10 menos pH, e a concentração do OH igual a 10 menos pOH. E o pH mais pOH igual a 14. Então, a partir de cada expressão, a gente pode encontrar o pH de todos. Da Coca-Cola foi fornecida a concentração de OH. A concentração foi de, vamos voltar aqui, 10 a menos 11. Ele forneceu a concentração do OH. Portanto, colocando na expressão matemática, menos log de 1 vezes 10 a menos 11, o pH vai ser igual a 11. Ficaria 11 menos 0, né? Porque o log de 1 é 0. Portanto, o pOH vai ser 11 e o pH, igual a 3. O leite de vaca foi fornecido o hidrogênio, portanto, menos log da concentração dos íons H+, que foi 10 a menos 6, passa o 6 para frente, 6 menos 0, que é o log de 1, vai ser
pH igual a 6. A clara de ovo foi fornecido o OH, portanto, menos log da concentração dos íons OH menos, 10 a menos 6, o 6 pula para frente, é sempre o mesmo esquema, né? Menos 0, o log de 1 é 0, então o pOH é 6, portanto, o pH é igual a 8. E faltou a água do mar e a água com gás. Aqui foi fornecido hidrogênio, sendo a concentração de 1 vezes 10 a menos 4, portanto, o pH vai ser 4. Então, a gente não precisa fazer conta nenhuma. A água do mar também foi fornecido hidrogênio, mas ele quer saber do pOH, né? Então, pH, mesma coisa, 10 a menos 8, o 8 pula para frente, menos 0, que é o log de 1. Então, pH vai ser 8, portanto, o pOH vai ser 6. 6 mais 8 igual a 14. Então, analisando as alternativas, a água do mar tem pH 6, estava incorreta, né? A água com gás tem pH maior que a Coca-Cola. Água do mar, 8, vai dar 6, tá certo. Não, essa tá correta, né? Essa alternativa, teria que voltar lá de novo. Mas, enfim, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês me perguntem no final da aula. A gente vai ficar sempre no mesmo exercício. Vamos para o próximo. Análise de um determinado afluente, rio, mostrou que a quantidade de íons hidrônios H+, presentes era igual a 10 a menos 6 mol por litro. Sabendo que é normal encontrar as águas de rios e lagos com o pH variando entre 4 e 9, determine o valor do pH da água analisada. Essa unidade aqui é o mol dividido por litro, tá? Muitas vezes escreve litro menos 1, porque é o inverso, né? Então, é a concentração normal de mol por litro. Como o exercício forneceu a concentração e quantidade de matéria do hidrônio, basta utilizar a expressão do pH. Então, pH igual menos log da concentração dos íons hidrogênio. A concentração dos íons hidrogênio é 1 vezes 10 a menos 6, que ele forneceu. O 6 pula para frente, vai ficar 6 menos log de 1, ou seja, 6 menos 0. Portanto, o pH é 6. Então, seria a alternativa aí, né? O importante é que vocês entendam como a gente faz o exercício, tá? Questão 6. A equação a seguir apresenta a dissociação do composto orgânico metilamina, CH3NH2, quando adicionado à água. Portanto, o nosso produto vai ser CH3NH3 mais OH. É isso que nos interessa. Qual será o valor do pH de uma solução que apresenta uma concentração de 0,75 mol por litro de metilamina, que está 8% dissociada? Ou seja, de 100 moléculas, 8 se dissociaram, né? Se separaram. Então, os dados fornecidos são a molaridade, 0,75 mol por litro, ele forneceu o grau de ionização, 8%, divididos por 100 dá 0,08, ele quer saber o pH. Então, primeiro a gente vai calcular o OH, tá? Porque nessa equação, ó, se a gente calcular o OH aqui, a gente acha o pH. Então, a concentração do íon OH- a gente pode achar pela fórmula molaridade que multiplica o grau de dissociação. Molaridade 0,75, que multiplica o 0,08, portanto, a gente vai obter 6 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Aqui eu já coloquei em potência para facilitar a vida.
Conhecendo o OH, basta calcular o POH na expressão do log. Vai ficar menos log da concentração, a concentração é 6 vezes 10 a menos 2. O 2 pula para frente, vai ficar menos log de 6. Eu acho que ele não forneceu o log de 6, eu esqueci de colocar. Esse valor do log de 6, eu deveria ter colocado ali, esqueci. Mas o log de 6 é 0,78. Portanto, o POH vai ser 1,22. Aí, se o POH é 1,22, o pH vai ser 14 menos 1,22, que dá 12,78. Próximo exercício, questão 7. Sabendo que a concentração do hidrônio em um cafezinho é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 5. Qual será o pH presente nessa solução? Então, o exercício forneceu a concentração do hidrônio no cafezinho. Então, podemos utilizar a fórmula simplificada do pH. O hidrônio é o H3O, igual a 10, porque o log é na base 10, né? Menos pH, portanto, 1, que é a concentração que ele forneceu, 1 vezes 10 a menos 5, igual a pH, igual a 10 menos pH, vai ficar 10 a menos 5, igual a 10 menos pH, ou seja, menos 5 igual a menos pH, né? De cima, elimina o 10, ou seja, o pH igual a 5. Esse estava tranquilo, né? Qual o pH de uma solução 0,045 mol por litro de ácido acético, que é o nosso vinagre, né? Supondo que o seu KI, a constante de ionização, é igual a 1 vezes 10 a menos 5. O log de 2 ele forneceu 0,3 e o log de 3 é 0,48. Então, ele forneceu a molaridade 0,045, constante de ionização, o log de 2 e o log de 3. Então, como o exercício forneceu a molaridade, a constante de ionização, inicialmente vamos determinar o grau de ionização do ácido mencionado, pois a concentração de hidrônio, que é o H3O+, ou H+, é sempre o resultado da multiplicação entre a molaridade e o grau de ionização. Então, jogando na equação, a constante 1,8 vezes 10 a menos 5, igual a 0,045, multiplicado pelo grau de ionização ao quadrado. Fazendo todas essas contas matemáticas, a gente vai achar o grau de dissociação, 2 vezes 10 a menos 2. Em seguida, vamos calcular a quantidade de hidrônio, multiplicando a molaridade do ácido pelo grau de dissociação. Então, 0,045 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 2. Portanto, a gente vai obter 9 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Isso é a concentração do hidrônio. E, por fim, colocamos, então, na expressão logarítmica do pH. pH é igual menos log de H3O+, menos log de 9 vezes 10 a menos 4, 4 pula para frente, 4 menos log de 9, ele forneceu o log de 3, né? Portanto, vai ser 3 ao quadrado, 4 menos log de 3 ao quadrado, 4 menos 2 vezes log de 3, tá? O 2 pulou também, vai ficar 4 menos, que o log de 3 ele forneceu, né? 2 vezes
2 que multiplica 0,48, ou seja, 4 menos 0,96, a gente vai obter o pH de 3,04. E a última questão, a 45 graus Celsius, o kW de uma solução neutra é igual a 4 vezes 10 a menos 4. Logo, qual será o valor do pH dessa solução nessa temperatura? Os dados, log de 2 igual a 0,3. Como o exercício informa que a solução é neutra, logo, H3 ou mais é igual a concentração, ou melhor, a concentração, né? Do hidrônio, H3 ou mais, é igual à concentração do OH-. Então, a gente pode usar essa equação do KW. Concentração dos íons H+, e é multiplicado pela concentração dos íons H-. KW forneceu, lá em cima, 4 vezes 10 a menos 14, igual a concentração dos íons H+, que multiplica a concentração dos íons H-, aqui vai ficar x ao quadrado, né? A gente pode substituir pelo x, ou só pelo hidrogênio. Tirando da raiz, a gente vai obter, então, a concentração de hidrogênio, dos íons hidrogênios mais, né? 2 vezes 10 a menos 7. Agora, jogando na expressão logarítmica, a gente tem pH igual a menos log da concentração de hidrogênio, menos log de 2 vezes 10 a menos 7, foi o que a gente achou. O 7 pula para frente, vai ficar 7 menos log de 2, o log de 2 ele forneceu o valor, ou seja, 7 menos 0,3, portanto, o pH vai ser 6,7. Então, como o pH é quase 7, que é a solução neutra, né, como indicado no enunciado do exercício, pelo fato de a temperatura ser de 45 graus Celsius. Talvez vocês lembrem, mas eu comentei que o pH igual a 14, sempre quando a temperatura tiver a 25 graus, tá? Se ela mudar um pouco, vai mudar também. Por exemplo, quando a temperatura é de 60, o pH vai ser, a soma, né, dos pH, do pH mais pOH vai ser 13. Então, por isso que aqui eles comentaram que a solução é neutra e o pH deu um pouco abaixo. Então, encerrando o compartilhamento. Muito obrigada, alunos, e encerrando a aula.